Em muitos lugares, o nome de Jesus continua sendo mencionado com frequência. Ele aparece em músicas, frases de efeito, vídeos, discursos e até em mensagens motivacionais. Mas existe uma pergunta séria que precisa ser feita. Qual Jesus está sendo anunciado? Porque nem todo discurso que usa o nome de Cristo apresenta o Cristo verdadeiro das Escrituras. A própria Bíblia já alertava sobre isso. Paulo advertiu os cristãos a terem cuidado com aqueles que pregavam outro Jesus, diferente daquele anunciado pelos apóstolos. O perigo é que esse falso Jesus nem sempre parece estranho no começo. Ele pode soar amoroso, acolhedor e até espiritual. Porém, quando é comparado com a palavra de Deus, algo não se encaixa. Hoje, muitos não negam Jesus abertamente. Eles fazem algo mais sutil, remodelam sua imagem, transformam o Salvador que chama ao arrependimento em um conselheiro que apenas aprova escolhas. Apresentam um Cristo que nunca confronta o pecado, nunca fala sobre juízo, nunca exige renúncia e nunca chama ninguém a carregar a cruz. Mas esse não é o Jesus bíblico. O verdadeiro Jesus é cheio de graça, mas também é cheio de verdade. Ele ama profundamente, mas também corrige. Ele perdoa, mas também diz: vá e não peques mais. O falso Jesus é perigoso justamente porque parece próximo do verdadeiro. Ele conserva algumas palavras bonitas, fala de amor, usa trechos bíblicos e transmite uma aparência de espiritualidade. Mas, aos poucos, vai retirando aquilo que torna o evangelho completo: arrependimento, santidade, obediência e transformação de vida. O Jesus das Escrituras não veio apenas para melhorar nossa autoestima. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele não chamou pessoas para apenas se sentirem bem consigo mesmas, mas para nascerem de novo. Quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixou claro que segui-lo envolve entrega, renúncia e mudança. Por isso precisamos ter discernimento. Nem todo pregador que fala de Jesus está apontando para o Cristo verdadeiro. Alguns apresentam um Jesus confortável, sem autoridade, sem exigência e sem cruz. Um Jesus que se encaixa nos desejos humanos, mas não transforma o coração. E essa é uma das estratégias mais sutis do engano. Não afastar as pessoas de Jesus de forma direta, mas conduzi-las a uma versão falsa dele. Uma versão que agrada aos ouvidos, mas não salva a alma. Se você acredita que conhecer a verdade sobre a Bíblia Sagrada tem diferença em sua vida, não deixe esse aprendizado passar em branco. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube continuar te entregando aprendizados como esse e alcançar mais pessoas também. Outro sinal de alerta é quando líderes religiosos se preocupam mais em formar multidões do que discípulos. Hoje, muitas vezes, o sucesso espiritual parece ser medido por números. Auditórios lotados, vídeos viralizados, palcos bonitos, luzes fortes, frases impactantes e uma imagem bem construída. Mas Jesus nunca disse: ide e ajuntai plateias. Ele disse: ide e fazei discípulos. Existe uma grande diferença entre multidão e discipulado. A multidão se impressiona com carisma. O discípulo se submete a Cristo. A multidão quer uma palavra que anime. O discípulo aceita uma palavra que corrige. A multidão busca emoção momentânea. O discípulo aprende obediência diária. Muitos seguem ministérios porque se sentem entretidos, mas não estão sendo transformados. Escutam mensagens durante anos, porém continuam sem arrependimento, sem compromisso, sem vida de oração e sem santidade. Isso é grave, porque o Evangelho não foi dado para produzir admiradores de Jesus, mas seguidores fiéis. As mesmas multidões que gritaram Hosana também gritaram crucifica-o. Por isso, precisamos perguntar: estamos apenas gostando de Jesus ou realmente seguindo seus passos?
Outro sinal perigoso aparece quando alguém afirma falar em nome de Deus sem se submeter à palavra de Deus. Vivemos uma época em que qualquer pessoa, com uma câmera e uma frase forte, pode dizer: Deus me revelou, Deus mandou eu te dizer, recebi uma visão, o Senhor me mostrou. Mas a pergunta é: isso está de acordo com as Escrituras? Nem toda voz que usa o nome de Deus foi enviada por Deus. A Bíblia mostra que falsos profetas já existiam no passado e continuam existindo hoje. Eles falam com emoção, usam tom de autoridade, criam urgência espiritual. Mas muitas vezes suas mensagens nascem de impressões pessoais, desejos humanos ou busca por influência. O verdadeiro servo de Deus não coloca suas experiências acima da Bíblia. Ele não manipula pessoas com medo, promessas ou revelações vagas. Ele conduz o povo de volta a Cristo, ao arrependimento, à obediência e à verdade. Por isso, é preciso cuidado com quem você permite falar ao seu coração. Nem toda mensagem bonita é doutrina sadia. Nem toda palavra emocionante vem do Espírito Santo. O cristão maduro não engole tudo. Ele examina, compara com a Bíblia e permanece firme na verdade. Um dos enganos mais sutis de hoje é trocar arrependimento por mensagens de autoajuda. Muitas pregações parecem carinhosas, leves e acolhedoras, mas evitam tocar no ponto principal. O pecado precisa ser confrontado. Em vez de chamar o ser humano à cruz, algumas mensagens apenas dizem: você é suficiente, siga seu coração, não deixe ninguém te corrigir. Mas a Bíblia não ensina que o coração humano é sempre confiável. Ela mostra que precisamos de transformação. O Evangelho verdadeiro não existe apenas para nos deixar mais confortáveis, mas para nos tornar novas criaturas em Cristo. É claro que Deus cura feridas, consola os quebrantados e restaura quem está cansado. Porém, consolo sem arrependimento vira ilusão espiritual. Jesus não morreu para apenas afirmar quem somos. Ele morreu para nos redimir, nos libertar e nos conduzir a uma vida santa. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, as pessoas ficaram profundamente tocadas no coração. A verdade primeiro confrontou, depois curou. É assim que o Evangelho age. Ele revela nossa condição, aponta para Cristo e nos chama a mudar de direção. Outro alerta importante é quando a mensagem do Evangelho começa a ser moldada por interesses humanos, influência social ou poder político. Ao longo da Bíblia, os verdadeiros profetas muitas vezes precisaram escolher entre agradar autoridades ou permanecer fiéis à voz de Deus. E os que realmente temiam ao Senhor escolhiam a verdade, mesmo quando isso custava caro. O problema começa quando líderes espirituais deixam de perguntar o que Deus diz e passam a perguntar como as pessoas poderosas vão reagir. Nesse momento, a mensagem já começa a perder sua pureza. O púlpito não pode se transformar em palanque, nem o Evangelho pode ser usado para defender ambições humanas. Jesus deixou claro: o reino dele não é deste mundo. Isso não significa que o cristão deve ser indiferente à justiça, à sociedade ou às decisões importantes da nação. Mas significa que nossa lealdade principal não pertence a partidos, governos, ideologias ou líderes terrenos. Nossa lealdade pertence a Cristo. Quando uma mensagem só ganha força em época de eleição, quando a fé vira instrumento de manipulação, ou quando a verdade bíblica é ajustada para agradar grupos específicos, é preciso discernir. O Evangelho não precisa de alianças com o poder para continuar sendo poderoso. Ele precisa ser pregado com fidelidade. Outro engano comum é usar a palavra unidade para silenciar a verdade. A unidade é bíblica, importante e necessária. A igreja deve caminhar em amor, humildade e paz. Mas quando a unidade passa a ser usada como desculpa para não corrigir o erro, não confrontar o pecado e não defender a sã doutrina,
ela deixa de ser unidade verdadeira e se torna omissão. Hoje muitas pessoas dizem, não vamos dividir, não fale disso, isso é polêmico, o importante é amar. Mas amor sem verdade não é amor bíblico. A Bíblia nos chama a falar a verdade em amor, não a esconder a verdade para evitar desconforto. Falsos ensinos crescem justamente onde ninguém quer confrontar nada. Quando todo discernimento é chamado de julgamento, quando toda correção é vista como falta de amor, e quando toda convicção é tratada como radicalismo, o erro ganha espaço. Jesus amava profundamente, mas nunca negociou a verdade. Paulo corrigiu. Os apóstolos advertiram, os profetas denunciaram. A fé cristã não é construída sobre sentimentos agradáveis, mas sobre Cristo e sua palavra. Portanto, cuidado com uma paz que exige silêncio diante do pecado. Nem toda a harmonia vem de Deus. Às vezes, permanecer firme na verdade é o ato mais amoroso que alguém pode praticar. Outro sinal de perigo é quando alguém coloca a frase "Deus me disse" acima daquilo que a Bíblia diz. Essa expressão pode parecer espiritual, mas quando não está firmada nas Escrituras, pode se tornar uma porta aberta para engano, manipulação e confusão. A palavra de Deus é a autoridade final para a fé cristã. Sonhos, impressões, sentimentos e experiências pessoais nunca podem ocupar o lugar da Bíblia. Se uma suposta revelação contradiz a Escritura, ela não vem de Deus. Se uma mensagem não pode ser examinada pela palavra, ela não deve governar a sua vida. Muitos hoje começam suas mensagens dizendo, Deus mandou eu te falar, mas não apresentam nenhum fundamento bíblico. Falam com segurança, emoção e intensidade, mas segurança humana não é o mesmo que autoridade divina. O cristão não deve ser guiado por frases impactantes, e sim pela verdade revelada por Deus. Por isso, sempre pergunte, onde isso está na Bíblia? A verdadeira direção de Deus nunca despreza a palavra. O Espírito Santo não conduz ninguém para longe das Escrituras. Ele nos leva a compreender, obedecer e amar mais a verdade. Não troque a firmeza da Bíblia por revelações sem raiz. Quem abandona a palavra fica vulnerável a qualquer voz convincente. Outro sinal claro de falsidade é quando a mensagem evita o evangelho completo. Fala-se de amor, propósito, vitória, planos e bênçãos, mas quase nunca se fala de pecado, arrependimento, juízo, inferno, santidade e cruz. O problema não está em falar de esperança. O problema é anunciar esperança sem verdade. Paulo disse que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Isso significa que o evangelho não pode ser pregado pela metade. A graça que consola também ensina a renunciar ao pecado. O amor de Deus acolhe, mas também transforma. A misericórdia alcança o pecador, mas não o deixa preso na mesma vida. Muitos querem uma fé que inspire, mas não confronte. Querem mensagens que aliviem a consciência, mas não quebrem o orgulho. Porém, um evangelho diluído pode até encher templos, mas não salva almas. Também é preciso observar quando a igreja começa a se adaptar demais à cultura. Quando temas bíblicos são evitados para não desagradar a sociedade, a convicção vai sendo substituída por cautela. O cristão foi chamado para amar o mundo, mas não para ser moldado por ele. Uma fé que nunca incomoda o pecado provavelmente já fez acordo com ele. Por fim, há líderes que se tornam mais obcecados por plataforma do que pela presença de Deus. Medem o ministério por curtidas, seguidores, visualizações, convites, palcos e reconhecimento. Mas João Batista deixou um exemplo contrário. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O verdadeiro ministério aponta para Cristo, não para a própria imagem. Quando o mensageiro se torna maior que a mensagem, algo está fora do lugar. Quando as pessoas ficam mais fiéis a uma personalidade do que à palavra,
Existe perigo espiritual. O objetivo da pregação não é criar fãs de líderes, mas formar servos de Jesus. Por isso, guarde seu coração. Conheça profundamente a Bíblia. Examine tudo. Ore por discernimento. Não se deixe levar apenas por emoção, aparência, carisma ou popularidade. Falsos profetas nem sempre chegam com aparência assustadora. Muitas vezes chegam com palavras bonitas, sorrisos convincentes e mensagens agradáveis. O chamado de Deus para nós é permanecer firmes, firmes na verdade, firmes em Cristo, firmes no Evangelho completo. Porque quando o engano cresce, a resposta da igreja não é medo, mas fidelidade. O verdadeiro Jesus continua sendo suficiente, santo, salvador e Senhor. Se esse conteúdo te trouxe aprendizado de algo que você não sabia sobre a Bíblia, compartilhe com mais pessoas que gostariam de aprender também. Deixe o like se ainda não deixou e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo.